Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, na história que o Caí Mota trouxe, né, no Charla Podcast. Ele falou sobre uma treta que deu, né, do Gabigol com o Marcos Braz. Ele acompanha lá os bastidores do Flamengo, acompanhava nessa época, e trouxe aqui um relato. Vamos dar uma olhada aqui, porque eu acho que o Gabigol quase saiu no tapa contra o Marcos Braz, né, o moedor de virilhas. Vamos assistir aqui. Antes também tinha, que a gente também deu a informação que tinha sido... Aí não havia de fato, mas a discussão do Marcos com o Gabriel também no vestiário, que, que é o que azeda muito do processo ali de adiar conversas por renovação e tal, porque os dois ficaram muito tempo realmente rachados ali. Desde aquele saída de campo que ele não quis. Do episódio do... Foi esse episódio... O Tanuri conta, não sei se é aqui ou se é em algum outro podcast, talvez, que o Tanuri conta também já do que aconteceu e tudo mais, que é isso que o Gabriel, ele sente uma torção no tornozelo reclama e aí gramado, né? Entra no vestiário reclamando do gramado, é substituído e aí já tinha tido ali uma discussão por conta dessa questão do gramado, da forma que o Gabriel falou e o Marcos retrucou. Depois o Gabriel, na interpretação do Marcos, queria ir embora, o Marcos falou que ele não podia ir embora por causa do doping, o Marcos relata que na hora ali a postura dele foi mais incisiva, porque remeteu a ele em 2010, quando o Pet vai embora e é sorteado pro doping e tal, e aí tem um entreveiro ali, um bate-boca mais acalorado, e isso azeda a relação dos dois por um bom tempo. Depois, no final ali, eles até fazem as pazes, o Gabriel até comenta na última entrevista dele da questão de que um dia vai voltar com o Marcos e tal, o Flamengo, algo nesse sentido. Mas isso teve uma interferência, porque aí tá colocando em meado de 2023 e a relação ficou bem afetada até meado para final de 2024. Certamente isso interferiu no andamento das possíveis conversas para renovação e tudo mais. Né? Parece que o Ninho tá mais calmo hoje, né? E uma coisa, já pararam para pensar nisso? Que se o Marcos Braz não tivesse brigado com o Gabigol, muito provavelmente em 2023 ali, talvez até, o Gabigol teria renovado, teria feito uma extensão contratual com o Flamengo, e assim, de 3, 4 anos a mais, né? E porque em 2023, cara, o Gabigol tava passando por uma fase ruim, ok, já, né? É aquele ano lá com o Vitor Pereira, não sei quem, pós-Dorival. O Gabigol tava passando por uma fase ruim, mas até o momento, assim, normal, né? Todo jogador passa por uma fase ruim. A questão toda foi que eles não renovaram nesse momento, e aí o tempo foi passando, a fase do Gabigol continuou ruim, até que em 2024, aí a diretoria do Flamengo só quis oferecer pro Gabigol 1 ano, né? Não quis mais oferecer vários anos pro Gabigol renovar. E aí acaba que o Gabigol, então, não renova com o Flamengo. Que doideira, né? Essa treta aí foi decisiva pro Gabigol não ter permanecido no Flamengo, né? E, bom, se o Gabigol tivesse permanecido e renovado o contrato, estaria aí até hoje jogando bem, jogando mal, estaria participando, né? Mas eu acho que o Felipe Luiz teria recuperado o Gabigol, igual ele já estava fazendo no final do ano passado, né? Enfim. Pelo visto, o Caio tá combinando a seleção. As fontes dele. Mas quando tá ganhando também é tudo tranquilo, geralmente, né? Mas assim, O que você tem do Gabriel, né, nessa questão, você falou pontual com o Marcos, assim, mas era um cara, de fato, complexo, vamos dizer assim. Cara, eu até acho... Não. Como é que fala, né? Difícil. Só que a portuguesa tá aí pra ser usada. Complexo. Não, cara, assim, velho, eu até acho que eu já falei isso aqui na primeira vez, se eu não me engano, que eu acho que é importante, assim, eu conheço o Gabriel desde que ele tinha 14 anos, né? Eu fui fazer uma reportagem em 2011, pouco antes de eu morar em Londres. O Peixoto, que era meu chefe na época, me mandou para fazer uma Copa do Brasil Sub-15 no interior do Paraná. Falou, vai para lá, vê o que você acha de história. E aí acabou que eu fiz uma série que até ganhou prêmio e tal, que foi a Geração Moicano, que era muito da influência do Neymar naquela geração, que era a geração 96, 97, 96. Muita gente com esparadrapo no pulso, com meião acima do joelho, gola levantada, ou moicano mesmo, enfim. E acaba que eu dei a sorte do campeão dessa Copa do Brasil Sub-15 ser o Santos, com o Gabriel como camisa 10 até na época já, o Gabigol, enfim, já tinha o apelido do Gabigol, e ali eu criei... Já tinha um salário, porque ele era de uma geração Santos que... Já tinha ele muito, já era, assim, né? E ele já era do Wagner Ribeiro, que era o empresário do Robinho, do Neymar por um tempo e tudo mais. Então já tinha essa expectativa. Eu lembro até de uma matéria que eu fiz, que o Wagner Ribeiro falava que o Gabriel, ele era o Ganso, o Neymar e o Lucas em um só. Mas é porque os 3 eram clientes dele também, então os 4, né? Então, assim, mas tinha essa questão da expectativa em cima do Gabriel. Então, desde ali eu já criei uma relação
relação com o Gabriel, com a família, com ele, obviamente, depois que você passa a trabalhar diariamente no clube e tal, eu faço questão até de que tenha um afastamento, porque eu acho que tem que ter esse tipo de postura. Sim, distanciamento. Mas por que eu faço esse preâmbulo, assim? Não dá pra gente tirar de contexto personagens como o Gabriel, como o Neymar e como alguns outros que são alvo de expectativa da família, alvo de expectativa do clube, alvo de expectativa de torcida, desde tão cedo, a gente ter uma avaliação ou uma opinião sobre comportamento como a gente tem na nossa criação, na nossa vida, no nosso ecossistema, no nosso meio ambiente. Dia a dia. Porque não é a mesma coisa, assim, cara. Então, assim, realmente ele tem comportamentos ali peculiares, digamos assim, ou muito específicos do jeito de ser dele, mas porque, cara, assim, tentar me transportar para a realidade dele, assim, desde que se entende por gente mesmo, de ter discernimento do que fazer, do que é bom ou ruim, você carregar uma expectativa de uma família, você carregar uma expectativa de um clube, você ter salários que talvez seja maior do que o nosso desde 8, 9, 10 anos. Então, assim, claro que a gente tem que ponderar alguns excessos nos comportamentos, mas a gente não pode tirar de vista isso no debate. Eu não posso querer que ele tenha a mesma percepção de mundo que eu tenho, ou vice-versa. Assim, mas eu acho que a nossa percepção é mais ordinária, no sentido assim, é mais comum. Sim. E eles vêm de uma outra criação. Então, assim, eu acho que se critica muito o comportamento do Neymar hoje em dia, tá, cara, mas o que foi a vida desse cara até hoje? Aí vira o chacota, é difícil ser o Neymar. Cara, nem tudo na vida é só dinheiro. Claro que assim, pô, porque a galera leva o cara que dá grana, né? Poder e capacidade financeira para fazer o que quer, mas, cara, o que isso trouxe a reboque de limitações na vida dele? Talvez a gente tenha liberdade para fazer coisas que a gente talvez não tenha como pagar, mas tenha liberdade para fazer coisas que eles nunca tiveram e nunca vão ter, entendeu? Então, assim, a gente tentar praticar um pouco essa empatia de se colocar no lugar do outro, não deixar de ter um senso crítico do atleta. Eu acho que a gente tem que, muitas vezes, se ater ao comportamento do atleta e entender que sim, que aí sim, há direitos e deveres que a gente aprende desde passou cedo, do ponto, e que talvez tal, eles talvez nem tenham aprendido a questão do direitos e deveres, né? Tão cedo, mas é entender isso. Eu acho que é muito fácil apontar o dedo. Claro, eu hoje com 41 anos, 21 de carreira, 18 de Globo, a minha cabeça hoje é diferente do que quando eu vim aqui em 21 e na nossa resenha em 2013. São pensamentos que você vai amadurecendo. Hoje eu sou pai de família e tal, você vai trazendo. Mas eu acho que o nosso papel aqui, o meu papel, o cara que está ali me escutando, eu tenho que trazer algo que eu faça o cara refletir. Claro. Eu ser mais um aqui para espinafrar o Gabriel, o Neymar e tal, é muito fácil. Mas vai me levar a quê? Vai levar a reflexão. Que reflexão o outro? Cada um tem a sua independência de opinião. Mas eu acho que é isso, assim, cara. O comportamento dos caras é porque os caras tiveram uma vida também, por mais que seja uma vida abastada, de possibilidades, sim, mas que levou a isso, de repente, ser mais desconfiado, ser mais, assim, como você falou, do Gabriel. Eu sei que o círculo social do Gabriel no Flamengo era muito pequeno, assim. O cara que é mais parceiro dele. Por assim. um período, o Mateuzinho era muito próximo, por outro, o Léo Pereira e tal. Eu sei porque eu tenho amigos em comum e ele realmente ele tinha um outro círculo social aqui no Rio de Janeiro que não fossem os atletas. O que não quer dizer que ele desgostava dos atletas ou os atletas desgostavam dele, entendeu? É o que eu falo, assim, pô, da Globo lá, que eu tô há 18 anos, eu tenho 3, 4, 5 que eu chamei pro meu casamento. Bom exemplo. E aí, quer dizer trabalho. Quer dizer que eu não gosto dos outros? Tudo você isso, resenha assim. com a galera, brinca, o ambiente é maravilhoso, mas de repente, um ou dois daquela galera do trabalho você encontra com você fora. E não quer dizer que os outros são inimigos, assim. né? Não, eu acho que esse exercício de se transportar para a situação, eu acho que ajuda a gente ser um pouco mais equilibrado nas opiniões e nas avaliações, tá ligado? Assim, e você foi transportado para algumas situações também nesse período, Gabriel, no Flamengo, que principalmente vai para a reta final. Pô, já tem algumas aqui que a galera tá lembrando. Não sei se tu tava cobrindo o Flamengo ainda na época da camisa, não? Não. Não, camisa não, já tinha saído. Eu saí no final de 22 ali. Na época do Cassino. Cassino tava. E a gente, por sinal, eu e o Eric, a gente consegue falar com ele no dia, né? A gente fala com ele pro Fantástico no dia ali. Ah, mano. E aí a gente consegue falar e tal, uma situação ali de dificuldade mesmo, mas
o que o Beto falou, abrir... Tem um relato do Alexandre Frota desse dia, não sei se você já ouviu. O Frota também, Ele foi no podcast do Casagrande. Ele aproveita pra florear também. Todo mundo hoje quer capitalizar em cima de alguma coisa também, né? Mas é um episódio que realmente, assim, enfim... Foi na pandemia, né? Ele tá errado, isso não há dúvidas, porque todos nós passamos pela questão da quarentena, mas eu acho que uma até reflexão que eu trago sobre esse episódio é porque logo uma semana depois, ou duas, o Luiz Adriano passou por uma situação parecida. Ele fura a quarentena pra ir no supermercado e atropela uma pessoa. Vocês lembram disso, assim? E ficou muito aquilo assim, cara, pô, a torcida do Flamengo falou, pô, quando foi o Gabigol, todo mundo falou, e agora que é o cara do Palmeiras, ninguém fala. Aquilo que tá comentando de que o cara acha que tá sempre contra ele, né? E a torcida do Palmeiras fala, pô, agora que é o Luiz Adriano, todo mundo tá falando, e quando era o Gabriel, ninguém falava. Hoje em dia a gente vive uma cultura do nicho, né? O cara só consome aquele mundinho dele. Então ele acha que nada fora da... Cara, na moral, muito bom ver esse maluco falando, né? Caraca, muito... Pô, meus ouvidos ficam muito felizes. Só de ver alguém utilizando vocabulário como preâmbulo, né? Direitos e deveres. Caraca, pô. Obrigado, senhor, por ter visto esse vídeo aqui do Caio Mota. Realmente outro patamar. Fala muito bem, ele expõe muito bem as suas ideias aqui, o Caio Mota. E, de fato, né, muitas vezes o brasileiro, no geral, é um povo muito dinheirista. A gente reduz tudo sempre ao dinheiro, né? Então, você tem um conhecimento, você estuda para quê? Para ganhar dinheiro no final, porque tudo no final tem a ver com o fato de você ter mais sucesso financeiro, poder comprar mais coisas, poder fazer mais churrasco com a sua família, poder ir no tal show, não sei o quê. Mas, de fato, cara, esses jogadores, mano, dá para entender que alguns são meio, assim... Né? Parece que tem a cabeça um pouco desregulada, de fato, ainda mais essas super estrelas aí, né? Olhando para a vida pessoal desses jogadores, né? Porque os caras, eles têm uma pressão muito grande desde cedo, né? E isso não é uma coisa também que tira a responsabilidade deles, né? Porque, obviamente, eles ainda têm que responder pelas coisas que eles fazem. E tem exceções, pô. Olha, por exemplo, o Endrick, né? O Endrick é uma estrela mundial... Parece ser um cara que carrega nas costas desde criancinha essa pressão também de sustentar a família, de fazer aquilo que a família precisa que ele faça, né? De receber um talento enorme. E você vê o moleque tem uma cabeça perfeita, né? Tem uma cabeça perfeita, não, pô, desculpa, exagerei, né? Errei pro moleque. Tem uma cabeça que aparentemente é boa. Pode ser que ele surte daqui a pouco, pô, sei lá, pode ser. Mas parece que é um moleque muito sério, o Endrick, pelo menos, né? Mas enfim, pessoal, é isso aqui o vídeo. Gostei bastante desse corte aqui lá do Chala Podcast. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês acompanharem aí o programa completo lá do Caio Mota. Ele fala sobre várias coisas, né? Vários bastidores aqui muito interessantes lá no Charla. Eu curti muito esse vídeo. E é isso. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço aí, então. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E é nóis. Tamo junto, valeu. E até o próximo.